Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a aula é uma aula de ciências. Ela está no caderno de número 2. Vai da página 117 até a página 125. Os eventos astronômicos, ciências que estudam os astros e os fenômenos do universo. Então, a página de número 117, ela está relacionada aos cometas, que são corpos celestes. Eles são formados por matérias que se formam em gases, e os gases, eles são responsáveis pelos rastros que os cometas, eles deixam. Os cometas, eles são iluminados pela estrela mais próxima da Terra. Então, esses eventos astronômicos é a ciência que está estudando os astros e os fenômenos do nosso universo. Então, aí tem uma imagem que é um cometa. Ele está sendo iluminado por uma estrela. Lá na página de número 118, ela fala sobre a chuva de meteoros. Meteoros são corpos celestes formados por rochas. Então, os meteoros são rochas que, durante o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, dá uma olhadinha aí na imagem. Embaixo tem referente ao Você Sabia, a Lua Azul. Então, você pode estar lendo também esse pedacinho que se chama Lua Azul, que é segundo a lua cheia de um mês. Então, é um fenômeno. Ele é bem relativo, ele é bem raro. Então, é importante estar lendo esse pedacinho também. Lá na página de número 119, fala referente aos instrumentos usados para observação do céu. Então, aqui, ó, você pode estar dando uma olhadinha nessa imagem. Tá falando que desde muito tempo atrás, os antigos, os seres humanos, eles tinham muita curiosidade de observar as mudanças que aconteciam na nossa natureza, né? Então, referente a isso, o nascer e o pôr do sol. A diferença entre o céu noturno, que é de noite, e a diferença também entre o céu diurno, que é de dia, que tem a presença do sol e da lua. Então, dá para você estar observando aqui. Fala também sobre o milênio. Milênio significa um período de 1000 anos. O século é um período de 100 anos. E a década, ela é um período de 10 anos. Então, a imagem aqui, ó, que a gente está observando, ela é antiga com um astrônomo. Ele está observando os astros. E o que ele está usando, Pro? Ele está usando uma luneta. Muito tempo atrás, de muitos séculos atrás, a luneta, ela era assim, como que tá na fotografia, ok? Lá na página de número 120, já fala referente ao astrolábio, que ele era um instrumento usado pelos antigos. Esse instrumento era para medir a altura das estrelas. Então, eles usavam esse instrumento aí, ó, o astrolábio. Dá uma olhadinha. A luneta, em até o ano de 1609, as observações astronômicas, elas eram feitas a olho nu. Olho nu é que você olhava para o céu e conseguia ver as coisas, sem nada. E o Galileu, ele construiu a luneta. E com ela, o ser humano, nós conseguíamos ver as coisas mais de perto. A gente via o céu mais de perto, que a luneta, ela tinha essa transformação, esse poder da gente conseguir verificar, olhar as coisas mais próximas. Aí também foi construída essa luneta para poder estar observando. Aí tem a imagem da luneta e tem a imagem do astrolábio. São essas duas imagens
relacionadas e que estão falando cada uma media a estrela e a outra a gente conseguia observar melhor usando ela para olhar, para ver as coisas que a gente gostaria de ver que tem no céu. Aí lá na página de número 121, ela está relacionada ao desenvolvimento de outros instrumentos de observação dos astros, que há cerca de 400 anos, o telescópio ele foi inventado para observar a Via Láctea. Então, a gente tem aí, ó, o telescópio espacial Hubble. Dá uma olhadinha na imagem. Aqui o texto está falando sobre ele, então é necessário eu ler esse texto para entender melhor referente ao telescópio, o que ele faz, como que eu conseguia ver, qual que é a importância desse telescópio, como que ele passou, se ele passou por muitos aperfeiçoamentos, desde quando que ele foi inventado, quando que ele foi lançado. Então, aqui nesse texto está explicando tudo isso. Lá na página de número 122, fala referente ao pôr do sol em Marte. Você sabia que tem a representação da sonda Inchnight, que foi enviado para o planeta Marte, e ele tem esse objetivo de estudar como os planetas rochosos, eles são formados. Então, aí, ó, tem ele, tem a imagem do pôr do sol, que foi registrado por um robô, que foi enviado para estar estudando esse planeta. Então, você vai ler com atenção, vai dar uma lida nessa notícia, ok? Aí, lá na página de número 123, você vai relacionar as imagens às descrições de alguns instrumentos usados para observar os astros. E você vai enumerar cada leitura. Aí, a gente tem aqui o número 1, que é o binóculo, número 2, luneta, a número 3, a gente tem o telescópio, a número 4, a gente tem o robô explorador. Aí você vai relacionar o número com a imagem, com a figura corretamente. Aí na número 1, tá pedindo para você estar explicando a diferença entre dois instrumentos, que ele auxilia os estudos sobre os astros, que é você vai explicar sobre a luneta e sobre o robô explorador. Então, depois de você ler o que os dois fazem, você vai explicar nas linhas. Lá na página de número 124, a atividade número 3 são curiosidades em relação aos astros e você vai responder as questões. Então, você vai responder corretamente todas a letra A, B e C, que é relacionado aqui à escala de tempo, que está mostrando os anos, de 500 em 500 anos. Lá na número 4, você vai observar a imagem dos planetas e a sua posição no mês de julho de 2018. Então, a gente tem aqui Marte, Saturno, o Júpiter, o Vênus e o Mercúrio. Então, a gente tem esses planetas aqui e vai estar observando a imagem. Depois de observar, lá na página de número 125, na imagem representada a Lua e 5 planetas, você vai escrever uma semelhança entre os astros. Essa semelhança, ela está explicando o significado dos astros, dos planetas, e eles são iluminados por quem? Como que eles são iluminados? Então, você vai responder essa questão. Na letra B, você vai escrever os nomes dos planetas representados na imagem, conforme a distância que eles estão do Sol. Então, você vai responder, vai escrever corretamente. Ok? Vai olhar a imagem para poder estar respondendo as questões. Aí embaixo tem o Connect, você vai dar uma lida aqui no Parque de Ciência e Tecnologia da USP. A USP, ela é localizada em São Paulo. Então, aqui tá falando
referente à USP, referente ao parque. Aí você lê que é os observatórios astronômicos, que são os locais onde é possível a observação de diferentes astros usando instrumentos como os telescópios. Então, é importante estar lendo também essa parte para estar entendendo melhor sobre isso, sobre o telescópio, ok? Sobre esse instrumento. A aula de ciências, a Pro encerra nessa página de número 125. Espero que vocês tenham entendido melhor referente a essa aula de hoje. Um beijo, ficam com Deus e até a próxima aula.